é zero da função quadrática. Então, primeiramente, eu quero que vocês entendam o que é o zero da função quadrática. Tá legal? Porque se você entender o que é o zero da função quadrática, fica mais fácil de você resolver e entender a questão que eu vou fazer ali. Então, primeiramente, você tem que entender o seguinte, que o zero da função quadrática, ele tem a ver com uma referência. No primeiro bimestre, eu passei para vocês o zero da função afim, da função do primeiro grau. E aí, alguns caras se me perdido, com dificuldade de entender o que é zero da função. Quando caiu na prova, raiz, aquela raiz, encontra a raiz da função. Então, eu percebi que alguns caras com dificuldade de entender o que era raiz. Zero da função é a mesma coisa que raiz da função. Pode ficar à vontade. Beleza? Então, olha só. Primeiramente, eu tenho aqui esse gráfico. Eu já sei que o A é positivo, né? Ou seja, maior que zero, o A é positivo. Porque a boca está para cima. Aqui o A vai ser negativo, porque a boca está para baixo. Então, isso aí nós já trabalhamos isso, foi a atividade que vocês fizeram. Então, o que acontece, gente? Suponhamos que eu esteja no ponto 100. Uma referência aqui, 100. Esse 100, ele está no eixo vertical. O que quer dizer esse 100? Ele está a 100, 100 o quê? Depende do problema. Pode ser 100 metros de altura, pode ser 100 metros de distância na horizontal. Depende, pode ser 100 graus Celsius. Isso vai depender do problema. Pode entrar. Isso vai depender do problema que você estiver resolvendo, tá bom? Quando ele fala que ele está no 100, ele está dizendo que ele está a 100 alguma coisa do zero. Quando ele está aqui, menos 10, por exemplo, vou botar aqui menos 10. O que ele está dizendo aqui? Ele está menos 10 abaixo de quem? Do zero. Então, o meu zero aqui, da função, é o referencial. Ele é a referência. Quando o cara diz assim, o avião está a 12 mil quilômetros de altitude. Ou ele fala 35 mil pés, por exemplo, né? Ele está dizendo que ele está a 12 quilômetros de altura em relação ao nível do mar. Então, o nível do mar é referência para a altura. Beleza? Então, dentro da matemática, nós temos aqui o referencial, que é onde as duas setas, duas retas, né? A reta X na horizontal e a reta Y na vertical, elas se encontram. Então, nesse ponto aqui, o zero é a referência. Então, quando ele fala que ele está a 100 metros, a 100 graus Celsius, depende do problema, ele está dizendo que ele está a 100 em referência ao zero. Se ele está para baixo, está menos 10 em relação ao zero. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando ele fala zero da função, quer dizer o que então? Que ele chegou no ponto zero. Então, aqui eu tenho o x1, que é o zero da função, da quadrática, né? Zero da função. E aqui eu tenho o x2, que também é o zero da função. Então, na função quadrática, eu tenho dois zeros da função. Quer dizer o quê? Que se eu estou com um A positivo, aqui é o ramo decrescente, né? Aqui eu tenho o vértice da parábola. Então, ele vai descer. À medida que ele vai descendo, o que vai acontecendo com o número? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar onde? No zero. Zerou a função. Zerou. Se ele continuar descendo, ele vai para onde? O vértice, que é o negativo. Ele vai passar para o negativo. Vai chegar no vértice e vai subir. Quando ele subir, ele vai fazer o quê? Diminuir ou crescer? Ele vai crescer até chegar onde? No zero de novo. Por isso que chama o quê? Zero da função x1 e x2. Beleza? Se eu estou aqui no gráfico com a boca para baixo, ou seja, o A é negativo, eu também vou ter o quê? O x1 e o x2, que é o zero da função. A mesma coisa acontece, eu estou aqui, estou subindo. Estou no negativo, né? Porque aqui é negativo. Vamos botar aqui uma referência. 3.
Estou no negativo, estou subindo, subindo, cheguei aonde? No zero da função. Ou seja, a função zerou. O meu ponto de referência é o zero também. Então, cheguei aqui, zerou, subiu, chegou no bico, né? A gente vai estudar só sobre vértice. Chegou aqui no ponto máximo, desceu e chegou aonde? No x2, que é o zero. Se ele passar para baixo, vai para o negativo. Tá legal? Então, isso aqui se chama o quê? Zero da função quadrática. E nós temos dois zeros da função quadrática, tá? Que é o x1 e o x2. E aí tem três situações que eu vou explicar para vocês daqui um pouco. Alguma dúvida aqui sobre o que é o zero da função? É quando a função zera. Chegou na minha referência, zerou. Agora a gente vai fazer esse exemplo aí. No fundamental, vocês estudaram bastante equação quadrática, ou equação do segundo grau. É mais comum chamar equação do segundo grau. E aqui nós vamos estudar ela também, mas mais aprofundada. Então, o primeiro passo para me resolver, porque aqui o que ele quer? Ele quer que você encontre os zeros da função. Qual é o primeiro passo para você encontrar a resolução? É você saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. E nós trabalhamos bastante isso, né? Na primeira aula de função quadrática, que foi antes das férias, eu trabalhei com vocês para vocês identificarem quem é o A, o B e o C. E nessa aula que nós tivemos, na última desse bimestre, nós trabalhamos a questão de qual é a função do A, qual é a função do B, qual é a função do C. E a construção do gráfico também, né? Que é uma coisa importante. Então, como é que se constrói o gráfico, né? Através de pontos que eu pego para poder montar ele. Então, o A vale quanto aqui, gente? 1. Isso. E o B? 1 também. Negativo, né, Matheus? E o C? 12. 12, negativo. Pronto. Primeiro passo para você resolver, encontrar os zeros, é tirar o A, o B e o C. Aí você vai usar uma fórmula que é conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara, que você já conhece ela, penso eu, né? Então, a fórmula de Bhaskara, ela é da seguinte forma: x menos b mais ou menos raiz quadrada do delta. 2 vezes o valor do A, dividido, né? E o delta, quem é o delta? B ao quadrado menos o quê? 4. E o que mais? C. Tem professor que ele usa essa função assim, ó. Essa fórmula assim, aliás. Só não. Mais ou menos B. Aí coloca o delta, a fórmula do delta aqui dentro. Então tem professor que ele usa assim. Tá no mesmo. Dá a mesma resposta, não vai alterar nada. Porém, contudo, entretanto, eu gosto de separar elas. Por quê? Porque nós vamos estudar um tema sobre vértice da parábola. No vértice da parábola, a gente usa essa fórmulazinha aqui do delta. Então, eu gosto de separar para você já se acostumando. Mas se quem quiser usar assim, fica à vontade, tá bom? Tanto faz, não vai alterar o resultado, não. Mas eu vou usar essa maneira aqui. Então, eu já sei quem é o A, quem é o B, quem é o C. Se você observar na fórmula, olha aqui o A, olha aqui o B. Aqui, olha aqui o B, olha aqui o A, olha aqui o C. Então, perceba que a fórmula traz quem? O A, o B e o C. Então, qual é a lógica disso? Você vai substituir as letras por esses números que eu tirei da onde? Da função, da lei. Tá bom? Então, vamos lá substituir os valores. Então, eu tenho aqui, vou começar por aqui pelo delta, tá? Se quiser começar por aqui, não tem problema, mas tu vai ter que achar o delta. Então, vai ficar delta, o B menos 1, negativo entre parênteses, menos o A, que vai 1, e o C, que é menos 12. Então, perceba, eu tirei a letra que eu achei, através da fórmula, da lei, e substituí na fórmula quadrática, na fórmula de Bhaskara, né? E agora eu vou calcular para achar o delta. Menos 1 ao quadrado. Não esqueça, gente, todo número que está elevado a expoente par, ele vai ser positivo. Eu vi alguns alunos com dificuldade na hora de resolver questões que tinha o negativo com o expoente par. Então tem que fazer esse processo, tá bom? Aqui, ó, jogo de sinal. Primeiro jogo de sinal. Como aqui é mais
Menos, aliás, com mais dá menos, né? Menos com menos dá mais. Então aqui vai dar mais. Tem 2 sinais, então vai dar mais. Se fosse 3, daria negativo. 4 vezes 1, 4. vezes 12. Isso, 48. 48 mais 1. Então eu achei aqui o delta. Esse delta ele é positivo ou negativo? Ele é positivo, ou seja, maior que zero, tá? Já já que eu vou falar sobre isso aqui. Então, esse delta ele é positivo. Significa o quê? Significa que eu vou encontrar 2 raízes ou 2 zeros da função diferentes, tá? Diferentes. Toda vez que o delta for positivo, tu vai encontrar 2 respostas diferentes, tá bom? Então vamos lá. Já achei o meu delta. Então agora eu vou para cá. Substituindo aqui. Então x é igual... Olha, esse menos é da fórmula. Como o b é negativo, ele vai entre parênteses. Dessa forma, tá? Outra coisa, cuidado para você não se confundir nisso aqui. Tem gente que acaba deixando só um sinal e erra, né? Então tem que ficar dessa maneira. Mais ou menos raiz de delta. O delta vale quanto? Isso, 49. 2 vezes o valor do A. Então, de novo, o que foi que eu fiz? Tirei as letras, que é letra, que é letra, que é letra. Coloquei os números que eu achei. Agora, continuando. Menos com menos? Mais. Mais ou menos. Raiz de 49. Isso, 7. 2 vezes 1. 2, né? Ia falar 1. 2. Isso. Agora tu vai achar o quê? Vai achar o x1 e o x2. Vamos começar pelo x1. x1 é igual. Vai pegar 1 menos 7. 1 menos 7. Para resolver, né? 1 menos 7, menos 6. Dividido para 2. Então, o meu x1 vale menos 3. Agora vamos achar o x2, né? O x2... Aí tu pega agora 1 mais 7. 1 mais 7 que dá quanto? 8 dividido para 2? 4. Então eu achei aqui o meu x1 e o meu x2, que é o zero da função. Alguma pergunta aqui, gente? Eu vou montar o gráfico lá na frente, só para você entender esse processo, tá? Ligar o ventilador? Hã? Quando não tem raiz, vou já chegar lá. Tá? Vou explicar para vocês. Tem quando o delta não tem raiz e quando o delta é zero. Fazendo um gráfico aqui, para você entender. Então, o que acontece, gente? Eu vou montar esse gráfico aí, para vocês entenderem. Olha. O que vai acontecer? O gráfico vai passar em cima do menos 3. Então, menos 3. Está aí. E o 4? O 4 está mais ou menos aqui. Essa é uma maneira mais fácil de montar o gráfico, tá? Não está prestando e aquela está estragada, né? Então, o que acontece, gente? Eu sei que a boca da parábola está para cima, porque o A é positivo, né? Como o B é negativo, que significa o quê? Que o ramo decrescente vai tocar no eixo Y, né? Vai ficar mais ou menos assim. Ó. Olha aqui, obra de arte maravilhosa. Nunca mais acerto uma dessa. Então, olha só, aqui é o vértice. Então, olha só, o ramo decrescente está tocando no eixo, né? Como aqui é 12, o C é 12, eu posso até botar aqui se eu quiser. Pronto, montei meu gráfico. Então, percebeu que o meu x1, que é menos 3, e o meu x2 está aí, é o zero da função. Depois a gente vai ter a aplicação disso, tá? Vou passar um problema para vocês verem o que vai acontecer lá. Por enquanto, a ideia é que vocês entendam como é que encontra o x1 e o x2. Gente, alguma pergunta aí?
Posso pagar essa parte cá? Eu já tenho copiando. Pode, né? Vou pagar aqui para responder a pergunta do Guilherme ali. Pode tirar. Para um instantinho para mim poder explicar, que essa é a última parte já, tá? Aí eu já vou passar a atividade para vocês. Entregar a folha. Gente, olha só. Nós temos 3 situações importantes que vocês precisam saber em relação ao delta. Nessa questão aqui, o delta ele é positivo. Maior que zero, positivo. Então, nós encontramos 2 raízes diferentes. Então, quando você calcular que você encontrar o delta maior que zero, ou seja, positivo, você vai ter o quê? 2 raízes diferentes. Foi o caso aqui que nós acabamos de resolver. Quando você encontrar o delta igual a zero, o que vai acontecer? Você vai ter 2 raízes, porém iguais. Se você observar o gráfico, esse gráfico, por exemplo, corta o eixo x em 2 pontos. Esse gráfico aqui, que o delta é igual a zero, você percebe que ele corta o eixo x em um único ponto. Ele desce, toca no eixo x e sobe. Ele não corta, ele só toca e sobe. Isso eu estou fazendo para o a maior que zero. Beleza? Os 3 casos aqui, o delta, o a maior que zero. Professor, e quando o a é menor que zero, negativo, é a mesma coisa. Só que ele vai estar com a boca para baixo. Beleza? Entendido isso aí? Quando o a é negativo, acontece a mesma coisa, só com a boca para baixo, tá bom? Então aqui, ó, delta igual a zero, 2 raízes iguais. O gráfico ele toca e sobe, né? Agora, quando o delta é menor que zero, ou seja, negativo, o que acontece? O gráfico ele vem, ele não toca no eixo x, ele vem, passa por perto e sobe. Se fosse negativo, passava por perto e não tocava. Nesse caso, não há raízes no R. O que é o R? Reais. Por que tem que colocar isso? Quando você encontrar o delta negativo, você tem que escrever essa resposta bem aqui. Se você não escrever essa resposta, você errou a questão. Por que isso, gente? Porque esse tipo de questão, ele tem solução. Porém, é em outro tipo de conjunto que vocês vão ver no 3º ano, que é o conjunto dos números complexos. Aí lá tem solução. Mas aqui, nos reais, que são esses números que a gente já aprendeu, não tem solução. Beleza? Há alguma dúvida aqui? Fechou, né? Quem cala, consente. Hã? Quando for números reais, quando não tiver raiz, aí tu vai escrever isso aqui, ó. Tu vai calcular o delta, aí o teu delta vai dar negativo, aí não vai ter raiz. Calma aí, a pergunta tá perguntando a respeito se a raiz não for exata. Ah, tá. Porque assim, ó, a gente confunde muito. O número, ele tem raiz. Todo número tem raiz. Certo? Só que, no caso, tem raiz exata. Por exemplo, aqui, ó. Cadê? Delta, né? Eu já apaguei aqui, né? Então, quando você encontra uma raiz exata, por exemplo, raiz de 49, 7, beleza, né? Agora, raiz de 50. Raiz de 50, ela existe? Existe, mas não é exata. Aí tem 2 opções, Guilherme, quando a raiz não é exata. Você deixa em forma de raiz, mesmo, sem resolver ela. No geral, é assim. Quando você vai fazer, por exemplo, um vestibular, um Enem, que a raiz não dá exata, o que acontece? Ele dá lá a opção. Ele coloca lá no rodapé da questão, né? A raiz de 2, aproximadamente 1, ele vai dar isso aqui. Certo? Aí tu vai substituir e vai resolver. Ou então, o que acontece? Ele não dá raiz, mas a solução, as soluções que ele coloca é em forma de raiz. No caso aqui, por exemplo, ó, só para te compreender. Digamos que a raiz de 49 não fosse exata. Como é que tu ia fazer? Tu ia fazer isso aqui, ó. Suponhamos que não fosse exata. Tu não ia resolver ela. Tu ia deixar aqui, ó.
Desse jeito. Como é que ficaria a solução? Ficaria 1 mais... Ficaria assim, 1 mais 49. Essa seria a solução. Dividido por... Seria essa a resposta. Porque tu não tem como resolver a raiz. Entende? E a outra seria como? 1 menos... Assim. x1 e x2. Tá? Se tiver como resolver, tu resolve, porque vai dar um valor aproximado, né? E aí tu vai substituir. No caso, se fosse esse valor, tu ia colocar lá 1,2, aí tem como somar agora? Tem como, né? Aqui tem como subtrair? Não, né? Então ficaria assim, tá? Quando a raiz não é exata, gente, o que vai acontecer? Revisando, né? Ou eu vou dar o valor para vocês, ou vocês vão resolver da forma como tá. Beleza? Fechou, né?